Boa noite, meus irmãos. Mais uma quarta-feira que a gente pode estar juntos. Que alegria! Deus tem falado aos nossos corações e eu acredito que Deus tem te ensinado muito através desses devocionais. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de um tema um tanto quanto gostoso de se tratar, porque é o livro de Salmos. Bom, esse livro ele certamente abrange, ele é composto pela maior parte de literatura da sabedoria do Antigo Testamento. E é interessante que dentro do livro de Salmos nós conseguimos encontrar um conteúdo muito diversificado. São diferentes gêneros, incluindo liturgia pública, devoção pessoal, lamento, penitência, louvor, adoração, lembrança e profecia. Sim, é um conteúdo muito diversificado. E é gostoso a gente ler o livro de Salmos. Tem um e outro salmo que é um pouco difícil de ler e de entender, mas que faz parte, não é mesmo? Mas de forma geral, nós gostamos de ler o livro de Salmos. Calvino estava certo quando ele comparou o livro de Salmos a um espelho, que reflete todas as disposições de espírito do homem. Então, por exemplo, dentro do livro de Salmos, nós conseguimos encontrar alegria e tristeza, entusiasmo e depressão, confiança e dúvida, triunfo e derrota. É muito interessante, porque quando você lê o livro de Salmos, você consegue ver quando o salmista está alegre e quando ele está triste. Quando o salmista está se sentindo vitorioso e quando ele está se sentindo derrotado. Da mesma forma nós, no nosso dia a dia, nós nem sempre conseguimos estar alegres, nos sentindo super motivados, né? Felizes da vida, vitoriosos. Tem dias que a tristeza nos derruba, tem dias que nós nos sentimos derrotados, tem dias que nós entendemos que as coisas não estão boas. Então os Salmos, o livro de Salmos, ele reflete muito essa disposição interior do homem. E aí é interessante que nesse devocional do John Stott, ele vai trazer alguns salmos específicos, mostrando como eles fazem parte de um grupo todo. Então ele começa falando a respeito do Salmo 1, dizendo essa diferença entre o justo e o ímpio, algo muito presente dentro dos Salmos. Direto nós vemos o justo é isso, mas o ímpio é aquilo. A pessoa que anda por tal caminho é o justo, mas a pessoa que anda pelo caminho diferente é o ímpio. E no Salmo capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então é muito claro essa distinção entre o justo e o ímpio. O justo, ele prospera no seu caminho. O justo, ele anda num caminho reto. O justo busca por aconselhamentos antes de tomar qualquer decisão. O justo busca no Senhor a melhor forma de viver, entendendo que é Ele quem cuida da sua vida. Já o ímpio vive da maneira que quer, fazendo as coisas que quer e achando que vivendo dessa forma ele deve ser abençoado, ele precisa ser abençoado. E nós sabemos quem é o justo e nós sabemos quem é o ímpio, mas muitas vezes nós tentamos viver nesse meio termo. Nós tentamos viver da nossa forma e vez por outra nós buscamos algum conselho, vez por outra nós tentamos andar no caminho reto, vez por outra nós tentamos estar focados e aí nós queremos ser abençoados como justos, quando na verdade nem sempre o nosso caminhar é de um justo. E aí John Stott ele traz uma frase muito importante para mim e para a tua vida. Ele diz que a firmeza deveria ser uma característica marcante do povo de Deus. E como vez por outra nós não somos firmes naquilo que nós acreditamos, nós não temos como característica, como qualidade, essa firmeza constante. Uma coisa é você ser firme uma vez e outra. Agora, algo bem diferente é você ser firme constantemente, o tempo inteiro. E a firmeza deveria ser uma característica marcante do povo de Deus. Bom, o segundo grupo de salmos que John Stott nos traz é em relação à revelação de Deus. E o salmo que ele traz aqui é o Salmo 19. E é interessante que esse salmo ele é uma música, nós cantamos tanto essa música, né? Mas ele diz o seguinte no Salmo 19, verso 1 e no verso 7. Os céus declaram a glória de Deus,
E no verso 7, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. John Stott, ele traz aqui uma comparação que C.S. Lewis, o grande autor, o grande escritor C.S. Lewis, traz de alguns salmos. E nesse Salmo 19, Lewis, ele diz que é o salmo mais poético de todos os salmos e um dos mais belos poemas de todo o mundo. Bom, do ponto de vista cristão, é o que mais claramente resume a doutrina da revelação do Antigo Testamento, onde nós podemos ver 3 formas de revelação. Primeiro, é quando Deus se revela a todos os homens. Depois, quando Deus revela a Israel como legislador. E depois, a terceira revelação é quando revela cada um individualmente como redentor. E aí, nós entendendo um pouco essas 3 revelações de forma mais prática. Então, a primeira revelação, que é a todos os homens, é a revelação geral. E ela é feita, é um testemunho através da natureza. Então, Deus cria todas as coisas, ele se revela de forma contínua e universal através de toda a natureza. Essa é a revelação geral a todos os homens. A segunda é uma revelação especial, aonde Deus coloca ali, traz para o povo o Antigo Testamento, no caso a Torá. Então, Deus traz as excelências da lei descritas para o povo, aonde mostra como o povo deveria viver, o que poderia e o que não poderia fazer. Então essa é uma revelação especial através da sua palavra. E por último, ainda contém aqui a revelação pessoal. E essa revelação é quando o salmista fala de si mesmo, como servo de Deus. E ele ora por perdão e por santificação. E conclui com uma oração repetida constantemente pelos pregadores, dizendo que da sua boca, dizendo que dos seus pensamentos saiam palavras, saiam ações, saiam um conteúdo que venha a ser agradável ao Senhor. E por isso que eu disse da música, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, ó Senhor. Quantas vezes nós cantamos essa música e nem nos tocamos de que isso, dentro aqui do contexto que Lewis nos traz, é uma revelação pessoal, onde o autor entende que Deus deseja dele que realmente ele viva de acordo com a vontade de Deus. Deus se revela a nós de diferentes formas, de diferentes maneiras, mas o que nós precisamos sempre ter em mente é que o que ele deseja da minha e da sua vida é que nós vivamos dessa forma, para agradá-lo, que vivamos dessa forma a entender que Deus é soberano, que sim, ele criou todas as coisas, ele se revelou através da natureza, ele se revelou através da sua palavra, mas ele se revela dia após dia, para que eu e você tenhamos uma vida de santidade, para que eu e você tenhamos uma vida de relacionamento com o Senhor, porque é isso que de fato agrada ao nosso Deus. Dando continuidade, John Stott ele vai falar a respeito de um grupo muito importante e interessante para nós, que é a respeito do perdão e da direção de Deus, que é o Salmo 32, verso 1, diz o seguinte: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Bom, isso é muito parecido, com o que eu preguei nesse domingo, porque John Stott ele traz aqui que todas as pessoas, todos os seres humanos, têm 2 problemas em que eles temem. O primeiro é o temor de não ser perdoado em relação ao seu passado, em relação àquilo que fez, de não ter o perdão de Deus. E o segundo, que é parecido com o que eu preguei, é em relação à ansiedade quanto ao futuro, quanto não saber o que vai acontecer e não saber como resolver os problemas. Bom, primeiramente, quando se fala a respeito de perdão, Deus ele promete o seu perdão a nós cristãos, nós seus filhos. O Salmo começa com uma bem-aventurança. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Esse Deus é maravilhoso. Ele nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ele e, de fato, confessarmos os nossos pecados para sermos perdoados. Mas presta atenção, você não é perdoado só porque Deus é bom. Você não é perdoado só porque Deus é maravilhoso, Ele é gracioso, Ele é misericordioso. Você é perdoado quando você confessa os teus pecados.
E por vezes nós deixamos de confessar os nossos pecados porque caímos no erro, caímos no engano de simplesmente olhar para a grandeza desse nosso Deus, olhar para quem Ele é, olhar para os seus atributos e achar que isso resolve a nossa vida. E os pecados que nós temos, nós olhamos e entendemos que erramos, mas não confessamos ao Senhor. Como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas. Como é feliz aquele que confessa os seus pecados a Deus e tem os seus pecados perdoados. Nós precisamos sim confessar os nossos pecados, nos achegar diante de Deus, dar nome para os nossos pecados. Senhor, me perdoa porque hoje eu menti, hoje eu falei um palavrão, hoje eu fiz aquilo que não te agradou dessa e daquela forma. De você realmente confessar ao Senhor os teus pecados, dando nome a eles. De fato, trazendo ao Senhor as suas mazelas, trazendo ao Senhor as suas complicações. E o outro problema aqui é a respeito da ansiedade. E no verso 8 desse salmo, Deus ele repete 4 vezes a sua promessa e o seu cuidado a respeito dos seus filhos. Olha só, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus é esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, que cuida das nossas vidas, que nos instrui, que nos mostra qual direção nós devemos seguir. E é interessante que o salmista ele mostra esse Deus maravilhoso, mas ele também traz para nós uma responsabilidade no verso 9 e um alerta. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento. Ou seja, nós devemos buscar por esse direcionamento do Senhor. Nós devemos buscar por esse Deus que guia as nossas vidas. Mas nós precisamos entender que Deus ele não vai simplesmente mostrar para nós um ensinamento como nós faríamos com um animal. Ele nos mostra isso de forma entendível, ele nos mostra isso de forma racional. E por vezes nós vemos por aí pessoas que acham que receberam uma resposta de Deus, expõem isso ao mundo e por vezes nós somos vistos como pessoas que são totalmente alienadas, pessoas que não conseguem pensar, pessoas que não conseguem raciocinar. E aqui o salmista está sendo muito claro. Deus vai nos cuidar, Ele vai nos instruir, Ele vai nos guiar, Ele vai realmente nos dar esse direcionamento, mas vai fazer isso de forma racional. Então você não precisa ficar preocupado com aquilo que virá no futuro, porque Deus sabe do que virá. Basta você buscar nele e ele de forma racional, de forma inteligível, vai te mostrar esse caminho para que você tome as decisões baseado e pautado naquilo que ele tem te mostrado. E quando você vive uma vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus preparou para você, você vai experimentar uma vida fantástica, uma vida de muita experiência incrível com o Senhor. Mas para isso, eu e você precisamos buscar. Para isso, nós precisamos clamar a Deus por esse direcionamento, clamar a Ele para que Ele de fato nos guie e nos mostre como devemos viver essa vida com Ele. Fique ligado, Deus deseja que você tenha uma vida direcionada por Ele, mas para isso é necessário buscar, é necessário confessar os pecados, mas é necessário também buscar nele o direcionamento. Bom, agora John Stott ele traz um grupo de salmos que é um tanto quanto complicado e difícil de se tratar, não só na igreja, mas na vida como um todo, que é a depressão espiritual. E aqui ele não está falando a respeito de uma depressão clínica, onde você precisa de especialistas, né, de médicos especializados para cuidar, mas ele está falando de uma depressão espiritual. Salmo 42, verso 5 diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Põe a sua esperança em Deus. Bom, a depressão espiritual ela parece ser uma condição bastante comum entre os cristãos. O problema é que nós não gostamos de assumir e de confessar que estamos deprimidos espiritualmente. E por vezes nós vivemos essa vida, não sentimos mais Deus,
estamos passando por um momento simplesmente conturbado e complicado e achamos que a vida se resume a isso, a tristeza, dor e sofrimento. Quando na verdade tem pessoas que querem caminhar contigo, quando na verdade tem pessoas que estão ali, que Deus colocou ao seu lado para que sejam uma base para você, para que sejam realmente alguém que vai estar junto contigo, te discipulando, caminhando. Mas aí a gente vê apenas o mundo como sem cor, descolorido. Nós vemos que o mundo está uma tristeza, que nada mais presta, que a vida com Deus é só isso, só tristeza, só dor, só angústia, só sofrimento. E é interessante que nesse salmo, o autor, ele conversa consigo mesmo. E John Stott, ele diz que, não sei se vocês já ouviram, isso eu nunca ouvi, mas ele diz que no pensamento comum, quando uma pessoa conversa sozinho, ela está à beira da loucura. Bom, para nós, nesse tempo de pandemia, ninguém sabe quem está na loucura ou não, né? Porque eu, por exemplo, quando estou com a minha máscara, eu converso sozinho o tempo inteiro. Mas como eu estou com a máscara, ninguém sabe, ninguém está vendo eu conversar. Mas John Stott fala que o pensamento dele, em relação ao pensamento comum, é diferente. Ele não acha que uma pessoa, quando conversa sozinha, está à beira da loucura. Ele acha que uma pessoa, quando conversa sozinha, está demonstrando maturidade. E ele diz, ele faz um adendo, claro, precisa cuidar muito sobre o que essa pessoa está conversando. Mas o que ele tem à mente quando ele diz que uma pessoa que conversa sozinha demonstra maturidade, mostrando que todas as ações, tudo aquilo que ela faz no dia a dia, a forma como ela vive, toda vez ela se pergunta, será que isso vai de acordo com a vontade de Deus? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu falei a coisa certa? Será que eu agi da forma correta? Essa é a demonstração de maturidade que John Stott fala. E o salmista aqui, ele primeiro se questiona, por que você está assim tão triste, ó minha alma? O que está acontecendo? Por que você está assim tão abatida? E aí logo depois ele responde a pergunta dele, põe a sua esperança em Deus. Somente Deus é digno da nossa confiança, somente Ele é quem pode realmente restaurar a minha vida. Então, o salmista está falando sozinho aqui, por que eu estou assim tão triste? Por que eu estou assim tão deprimido? Poxa, eu preciso colocar a minha esperança em Deus. E por fim, ele diz a si mesmo, assim, com convicção, ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Por vezes, no nosso dia a dia, nós estamos vivendo, estamos trabalhando, estamos estudando, estamos servindo na igreja. E quando menos a gente espera, nós estamos deprimidos espiritualmente. Quando menos a gente espera, parece que aquele mundo colorido, aquele primeiro amor, aquela vida linda com Deus, aquele relacionamento fantástico com Deus começa a se obscurecer e começamos a viver uma vida fragilizada, uma vida onde só há choro, só há ranger de dentes. E aí você precisa fazer como o salmista fez, você precisa falar consigo mesmo, mas não ficar nisso, você precisa buscar por ajuda. Converse com o seu pastor, converse com o seu líder de ministério, converse com as pessoas que estão ao seu redor. Não viva nessa depressão. Claro que nos Salmos nós vemos muitas vezes os salmistas expressando o seu sentimento com muita dor, muita tristeza, muita aflição, e muitos de fato parecem que estavam deprimidos. Mas também nós vemos como esses salmistas em outros momentos se alegram em Deus, sabendo que é Deus quem tem cuidado das suas vidas, que é Deus quem tem colocado pessoas específicas ao seu lado para servirem como essa força, como esse escudo, como esse auxílio. Você não está sozinho, nós estamos aqui como igreja, queremos caminhar contigo. Venha procurar ajuda, faça realmente como John Stott está falando aqui. Pense, naquilo que você está vivendo, pergunte a você mesmo se isso está de acordo com a vontade de Deus, se isso está o agradando, e de acordo com a sua resposta, venha conversar conosco que queremos te ajudar. Na sequência, John Stott ele traz para nós aqui um grupo de salmos que fala a respeito das obras de Deus na natureza. E o salmo que ele usa é o Salmo 104, verso 24.
Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. É interessante que esse salmo ele é uma descrição paralela à criação, né? E nós vimos a respeito da criação lá no início dos nossos devocionais. Então Deus ele criou e ele sustenta todas as coisas. Ele sustenta tanto os céus quanto a terra. E Deus ele providencia alimento, bebida e abrigo, não só para os passarinhos, mas também para todos os animais selvagens da terra. E é interessante como Deus ele ajusta os recursos da natureza às necessidades dos seres vivos e vice-versa. Então a natureza ela consegue se manter, a natureza ela consegue se cuidar tanto com alimento quanto com bebida, quanto com a forma de realmente se abrigar. Então, Deus faz a natureza de uma forma que ela se mantém. Mas, mesmo ela se mantendo, Deus é quem dá toda essa sustentabilidade por trás. Se não fosse Deus, nada do que existe existiria. É interessante que observar que alimento e preservação da vida são necessidades básicas de todas as criaturas. E o salmista atribui isso primeiramente a essa bondade de Deus, né? Ele fala aqui a respeito de ter uma mão aberta, de ter uma mão estendida, mas também ele traz isso como sendo a questão ali do fôlego de vida que somente Deus pode dar. Ou seja, Deus ele é essa fonte, ele é quem faz com que as coisas tenham vida e ele dá isso de mão aberta, ele entrega isso aos seres humanos, ele entrega isso aos seres vivos, para que possam usufruir dessa maravilhosa criação, dessa maravilha que é a criação de Deus. Deus ele é o Criador e ele é Senhor da criação. Ele governa toda a criação. Então é correto, plausível, é um dever nosso agradecer a Deus por toda a natureza, por ele ter nos criado e por ele ter cuidado de toda a sustentabilidade e a forma como as coisas acontecem. Então, o nosso Deus é esse Deus criativo, um Deus que criou toda a natureza, um Deus que criou todo o universo. E nós, como seres criados, nós como criaturas, devemos engrandecer a Ele por toda a beleza da sua criação, por toda a excelência da sua criação. Bom, chegando mais para o final, um grupo ainda que John Stott traz é a respeito do calor, um calor das profundezas. O que John Stott quer dizer com isso? Ele usa aqui o Salmo 130, traz para nós o verso 1. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. O salmista, ele descreve como se ele mesmo estivesse se debatendo sobre as águas, né? Estivesse se afogando, estivesse afundando ali, indo para as profundezas de uma água, de um local que tem água, e ele apela para que Deus venha resgatá-lo. Essas profundezas representam o pecado, a culpa e o remorso. Então, o salmista está se debatendo, ele está afundando, ele está indo realmente para o fundo do poço. Ele está indo profundamente ali no pecado, na culpa, no remorso, e ele busca por essa misericórdia divina, ele busca por esse resgate que só o Senhor pode dar à vida dele. E aqui John Stott fala a respeito de dois caras muito famosos. Primeiro, ele diz a respeito de Martim Lutero, que chama esse cântico de contrição como sendo um dos salmos paulinos. E John Bunyan, autor do livro O Peregrino, um livro fantástico aí que incentivo você a ler. John Bunyan, ele relata que ele foi confortado por esse verso 4 quando a sua consciência o perturbava e ele estava convencido de seu pecado. Então, o grande autor do O Peregrino, o cara que escreveu um livro aí que tem transformado a vida de muitas pessoas, ele diz que esse verso 4 desse salmo é algo que deu tranquilidade à vida dele, que de fato conseguiu trazer esse fôlego novamente quando ele se sentia tão perturbado. E existe um paralelo aqui muito interessante. Bom, a primeira parte dá uma segurança ao desanimado, porque diz, contigo está o perdão. E a segunda parte faz uma advertência ao presunçoso,
para que sejas temido. Então o que John Stott está querendo nos mostrar é que esse salmo não está encorajando as pessoas a pecarem. Não. A ideia aqui é que o perdão de Deus estimula o temor do Senhor, ou seja, a reverência da sua presença, e faz com que as pessoas se afastem do mal, entendendo que quando elas pecam, elas não estão simplesmente chateando Deus, mas elas estão saindo da sua presença, né? Deus não habita onde habita o pecado. Então, esse temor do Senhor, entender que isso afeta diretamente o teu relacionamento com Deus, afeta diretamente a tua vida de intimidade com Deus. Por isso que é um incentivo ao cristão vivenciar toda a sua vida, né? Ter uma vida longe do pecado, ter uma vida realmente fora de qualquer âmbito que tenha pecado, de qualquer vida de pecado. As palavras desse salmo de contrição e arrependimento deveriam ser nossas, tendo a certeza do perdão de Deus. Lembra que eu falei agora há pouco que nós devemos confessar o nosso pecado. Mas não basta simplesmente confessar o nosso pecado tendo a certeza de que Deus vai perdoar. Basta você viver uma vida longe do pecado, uma vida longe daquilo que desagrada a Deus. Sempre tendo a certeza de que você está vivendo longe do pecado por temor ao Senhor, por reverência a Ele, por aquilo que Deus fez através de Jesus Cristo na cruz. E para finalizar, agora cheguei no final, Salmo 150, trata a respeito da doxologia final. Salmo 150, verso 6, tudo que tem vida louve ao Senhor. Nós conhecemos tantas canções com essa frase, né, dizendo que nós devemos louvar a Deus, engrandecer o seu nome. O livro de Salmos ele termina com essa magnífica doxologia, que é um excelente convite à adoração. Cada versículo nos convida a louvar a Deus, instruindo-nos onde, como e por que devemos expressar o nosso louvor. Por que nós devemos louvar a Deus? Nós devemos louvar a Deus por aquilo que Ele é, né? Pela sua grandeza, pelos seus feitos, por tudo aquilo que Ele fez no passado, que Ele faz hoje, que Ele continua fazendo. Nós devemos louvar a Ele porque nós somos criaturas e Ele é o nosso Criador. Ele é aquele que nos fez, Ele é aquele que nos sustenta. Quando nós olhamos, por exemplo, para o povo de Israel, eles nunca cansaram de celebrar a Deus pelos seus atos maravilhosos. Claro, em muitos momentos eles deixaram de olhar para Deus, mas quando eles olhavam, eles louvavam, eles engrandeciam o nome do Senhor. Quem que deve adorar? São apenas os levitas, que têm essa herança de serem ministros ali na casa do Senhor, né, cuidando das questões do templo? Não. Todos que têm fôlego de vida, todos que têm vida devem louvar o Senhor. E para terminar, eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que por vezes nós nos enganamos quando pensamos na questão de louvor e adoração. Muitas vezes a gente foca o louvor e adoração apenas para a área dos cânticos. E às vezes a gente até cai no erro de dizer e pensar que nós só louvamos a Deus quando nós cantamos. Pelo contrário, a nossa vida deve ser uma vida de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Seja no momento em que você está no teu trabalho, seja no momento em que você está dirigindo, seja no momento em que você está estudando, seja agora que você está assistindo esse devocional, ou seja também no momento que você está na igreja, arrumando os bancos, abrindo janela, limpando as coisas e até cantando. A nossa vida deve ser uma vida de louvor e adoração ao nosso Senhor. Por isso que o salmista diz, tudo que tem vida, louve ao Senhor. Louve ao Senhor você que tem vida. Louve ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Louve ao Senhor pela palavra dEle, porque Ele nos deixou também esses salmos que refletem muitas vezes o nosso estado de espírito, mas que acima de tudo demonstram que nós podemos nos achegar a esse Deus com o nosso coração contrito, com o nosso coração quebrantado, buscando por reconciliação, buscando por realmente um avivamento no nosso relacionamento com o Senhor, tendo sempre temor e reverência
por aquele que sabe de todas as coisas e conhece o nosso coração. Que de fato esse devocional possa ter abençoado a tua vida, que de fato você possa ter aprendido, nem que seja um pouquinho, mas ter aprendido um pouco mais a respeito desse Deus que é tão maravilhoso, que tem cuidado da minha, da sua e da nossa vida como igreja. Que Deus te abençoe, eu quero orar contigo ainda e assim nós terminamos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ter a certeza de que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus que cuida das nossas vidas. E não só um Deus que criou e simplesmente deixou com que a humanidade vivesse da forma como quisesse, mas é um Senhor que criou, um Deus que sustenta e um Deus que está sempre de braços abertos para que possamos nos achegar ao Senhor, confessar os nossos pecados, nos achegar ao Senhor realmente trazendo as nossas mazelas, os nossos anseios, as nossas dúvidas, né? Tanta coisa que passa no nosso coração. E te agradeço também porque o Senhor é um Deus que coloca pessoas para caminhar conosco. Muito obrigado, Pai, porque a nossa igreja hoje está bem assistida com líderes, com pessoas que de fato estão aqui para servir ao Senhor e também servir as pessoas. Que as pessoas que estão assistindo esse devocional possam, se estiverem passando por momentos complicados, virem pedir ajuda para nós como igreja, para que de fato possamos caminhar juntos, sendo realmente um corpo, tendo um só pensamento, tendo uma só atitude, buscando sempre glorificar o nome do Senhor. Muito obrigado por mais um devocional onde podemos aprender um pouco mais a respeito do que o Senhor é e daquilo que o Senhor fez, faz e continuará fazendo em nossas vidas e também através de nós. É no teu grande e no teu maravilhoso nome que nós oramos. Amém. Muito bem, quero te convidar ainda para agora entrar na nossa sala de oração pelo Zoom. Você vai receber o link. Tem sido um tempo fantástico, tem sido um tempo muito bom. Nós temos aí experimentado de Deus respondendo às nossas orações, Deus aí se manifestando de uma forma muito legal, muito gostosa. E nós temos um tempo bom como igreja também, onde podemos compartilhar daquilo que Deus tem feito. E lembre-se, nós temos as nossas programações semanais e também as nossas programações do final de semana. Fique ligado, não perca e que Deus abençoe o seu resto de noite e a sua semana. Até mais, um abraço!